Neste preciso momento, a máis de 25.000 milhões de quilómetros da Terra, uma máquina do tamanho de um automóvel compacto desliza pelo vacío a 61.000 km por hora. Está tão longe que, se enviasses uma mensagem à velocidade da luz, a mais rápida que o universo permite, ela demoraria quase dia inteiro só para chegar lá. E outro dia inteiro para a resposta regressar. 2 dias de silêncio absoluto entre uma pergunta e a sua resposta. Essa máquina chama-se Voyager 1 e, de longe, o objeto mais isolado que a humanidade alguma vez construiu. Viaja há quase 50 anos numa direção de onde nunca voltará. E a parte mais perturbadora desta história é que, muito depois de a espécie humana deixar de existir, ela continuará a vagar, intacta, pela escuridão entre as estrelas. Se este tipo de história te fascina tanto como a mim, considera subscrever o canal para não perder os próximos vídeos sobre os mistérios mais profundos do cosmos. Antes de perceberes como é que a Voyager 1 chegou a este ponto de solidão extrema, preciso que visualizes o que LHE aconteceu há pouco tempo. Em novembro de 2023, a sonda começou a enviar sinais sem sentido. Os dados científicos que durante décadas chegavam em sequências ordenadas foram subitamente substituídos por um padrão repetitivo e indecifrável. Uma espécie de balbuciar eletrônico. Os engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, em Pasadena, na Califórnia, olharam para os ecrãs e perceberam que algo se tinha partido dentro da mente da nave. A uma distância de quase 24.000 milhões de quilómetros, não podiam simplesmente ir lá e abrir o painel. Cada comando que enviavam demorava 22 horas e meia a chegar. E outras 22 horas e meia até receberem confirmação. Quase 2 dias entre cada tentativa de reparação. Durante 5 meses, a Voyager 1 esteve essencialmente muda. E ninguém na Terra tinha a certeza de que voltaria a falar. Para compreender essa dimensão do que estava em jogo, tens de recuar ao verão de 1977. Naquele ano, os Estados Unidos ainda se recuperavam da Guerra do Vietnã. O primeiro filme da saga Star Wars se estreava nos cinemas. E na rampa de lançamento 41 do Centro Espacial Kennedy, na Florida, 2 sondas gêmeas aguardavam pela janela cósmica que só se abre uma vez a cada 176 anos. Os planetas exteriores do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, estavam prestes a alinhar-se de modo que permitiria a uma nave usar a gravidade de cada como trampolim para o seguinte. Era uma oportunidade que a última geração a testemunhar nasceu no tempo de Thomas Jefferson. E a próxima só haverá por volta do ano 2153. A NASA construiu 2 sondas idênticas para aproveitar esta janela irrepetível. O programa Voyager, supervisionado pelo Jet Propulsion Laboratory sob a direção do gestor de projeto John Cassani, representava uma aposta audaciosa. A Voyager 2 partiu primeiro, a 20 de agosto de 1977. A Voyager 1, apesar do nome, lançou-se 16 dias depois, a 5 de setembro, mas numa trajetória mais rápida e direta que a levaria a ultrapassar a Irma pelo caminho. Juntas, pesavam pouco mais de 800 kg cada uma, incluindo hidracina para controlo de atitude. Os computadores de bordo tinham cerca de 69 KB de memória, milhões de vezes menos do que o telemóvel mais barato que hoje encontras numa loja. Os dados eram gravados em fita magnética digital e transmitidos à Terra por transmissor de rádio de apenas 23 watts de potência, menos do que uma lâmpada de frigorífico. A taxa de transmissão junto a Júpiter era de 115,2 kilobits por segundo. Hoje, quase 50 anos depois, caiu para cerca de 160 bits por segundo, mais lenta do que os primeiros modems domésticos dos anos 80. E foi com esta tecnologia, que hoje consideraríamos primitiva, que a humanidade decidiu cartografar os gigantes gasosos do Sistema Solar. A Voyager 1 chegou a Júpiter a 5 de março de 1979, passando a apenas 349.000 km das camadas superiores de nuvens do planeta. O que as câmaras devolverão superou todas as expectativas. A lua mais interior dos 4 grandes satélites galileanos, estava coberta de vulcões activos, plumas de enxofre que se elevavam a mais de 300 km acima da superfície, tornando-a o corpo geológicamente mais violento do Sistema Solar.
Foi a primeira vez que se observou actividade vulcânica fora da Terra. Europa, outra das luas, revelou uma superfície de gelo fracturado que sugeria o océano líquido por baixo, uma hipótese que ainda hoje guia a busca por vida extraterrestre. A sonda descobriu anéis tênues em torno de Júpiter que ninguém suspeitava existir em medio às tempestades da Grande Mancha Vermelha, uma estrutura atmosférica tão vasta que caberiam 2 terras dentro dela, como de tal que nenhum telescopio terrestre conseguia oferecer. Estes dados reescreverão capítulos inteiros dos manuais de ciência planetária. Depois, a Voyager 1 continuou rumo a Saturno. Chegou a 12 de novembro de 1980, aproximando-se a 124.000 km do topo das nuvens do Gigante dos Anéis. Mas o verdadeiro alvo era outro. A sonda foi deliberadamente dirigida para se aproximar de Tita, a maior lua de Saturno, uma esfera com 550 km de diâmetro, coberta por uma atmosfera densa e alaranjada de azoto e metano que intrigava aos cientistas há décadas. A Voyager 1 passou a apenas 6.490 km da superfície de Tita, medindo a pressão atmosférica, que se revelou 1,5 vezes superior à da Terra, e detectando moléculas orgânicas complexas na alta atmosfera. Esses dados seriam, décadas mais tarde, a razão pela qual a Agência Espacial Europeia enviaria a sonda Huygens para pousar em Tita em janeiro de 2005. Mas a passagem por Tita teve o custo. A gravidade daquela lua actuou como uma funda cósmica e atirou a Voyager 1 para cima, para fora do plano onde orbitam os planetas. Numa fracao de segundo gravitacional, a sonda foi expulsa da estrada principal do Sistema Solar. A partir daquele momento, nunca mais visitaria outro planeta. Enquanto isso, a Voyager 2 seguiu em frente, tornou-se a única nave da história a visitar Urano. Em 1986, e Neptuno, em 1989. Mas a gravidade de Neptuno fez LH o mesmo que Tita fizera a Irma, atirando-a para baixo, na direção oposta. As gêmeas, nascidas juntas, foram lançadas pelo universo em rumos completamente divergentes. A Voyager 1 dirige-se para o norte cósmico, na direção da constelação de Ofiuco. A Voyager 2 viaja para sul, rumo à constelação do Pavão. Nunca mais se encontrarão. E é aqui que a história se torna verdadeiramente arrepiante. Porque antes de se despedir do Sistema Solar, a Voyager 1 fez uma última coisa. No dia 14 de fevereiro de 1990, Dia dos Namorados, a sonda recebeu o comando em vulgar, rodar a câmara e apontar para trás, para casa. A ideia tinha sido de Carl Sagan, o astrônomo da Universidade de Cornell que liderava o comitê científico da missão. Sagan convenceu a NASA a correr o risco, mesmo sabendo que apontar as lentes na direção do Sol podia danificar os sensores. O resultado foi uma das fotografias mais importantes alguma vez captadas. A 6.000 milhões de quilômetros de distância, a Terra aparece como o ponto azul pálido, com menos de décimo de pixel, suspenso num feixe de luz solar difusa. Naquela mancha minúscula cabe tudo. Cada guerra, cada poema, cada nascimento e cada funeral. Toda a história humana reducida ao grau de poeira flutuando num raio de sol. Sagan escreveu sobre essa imagem e as suas palavras tornaram-se o dos textos mais citados da ciência moderna. Depois dessa fotografia, as câmaras foram desligadas para sempre. A nave fez-se cega de propósito, para poupar energia e seguir em frente. Se ficaste arrepiado com esta parte da história, subscreve ao canal e deixa o comentário. É esse apoio que nos permite continuar a contar estas histórias. Agora, sobreviver na escuridão interestelar exige algo que o Sol não pode dar. A esta distância, a luz solar é tão fraca que painéis solares seriam inúteis. A Voyager 1 alimenta-se de 3 geradores termoeléctricos de radioisótopos, dispositivos que convertem o calor da desintegração do plutônio 238 em eletricidade. No lançamento, estes geradores produziam cerca de 470 watts, o equivalente a meia dúzia de lâmpadas domésticas. Mas o plutônio 238 tem uma semivida de 87,7 anos, e os termopares de silicio-germânio que fazem a conversão degradam-se com o tempo. A cada ano que passa, a Voyager 1 perde aproximadamente 4 watts de potência. E o gotejamento lento mais implacável.
Para gerir esta hemorragia energética, a NASA tem vindo a desligar instrumentos UM a UM, como que apaga as luces de uma casa a medida que a conta da eletricidade se torna insustentável. Em fevereiro de 2025, os engenheiros desativaram o subsistema de raios cósmicos da Voyager 1. A Voyager 2 perdeu o seu detector de partículas carregadas de baixa energia em março do mesmo ano. Cada decisão é uma escola agonizante entre o que medir e o que sacrificar. A Voyager 1 mantém ativos, por agora, apenas o magnetómetro e o subsistema de ondas de plasma. O detector de partículas de baixa energia deverá ser desligado em 2026. A esperança dos engenheiros, liderados pela gestora de projetos Susan Dodd e pela cientista Linda Spilker, é manter pelo menos o instrumento científico a funcionar até a década de 2030. Mas ninguém esquece o que aconteceu em 2023. Aquele silêncio de 5 meses que gelou a equipa. Quando os engenheiros finalmente conseguirão que a Voyager 1 enviasse uma leitura completa da memória do subsistema de dados de voo, descobrirão a causa. O único chip de memória tinha falado. Apenas 3% da memória total estava corrompido, mas era precisamente a secao que continha o código responsável por empacotar os dados antes de os transmitir para a Terra. O chip podia ter sido atingido por raio cósmico de alta energia, uma partícula subatômica disparada pela explosão de uma estrela a milhares de anos, ou simplesmente ter se desgastado após 46 anos de uso contínuo no frio do espaço profundo. Os engenheiros não podiam substituir o chip, mas podiam realocar o código afetado para outras zonas da memória. O problema era que nenhuma dessas zonas era grande o suficiente para acolher todo o bloco de uma vez. Tiveram de dividir o código em sequoes, espalhadas por cantos diferentes da memória e garantir que todas continuavam a funcionar como o todo. A 18 de abril de 2024, enviaram o comando. Esperaram 22 horas e meia. E a 20 de abril, os dados voltaram. Coherentes. Legíveis. A equipa no laboratório em Pasadena festejou. A Voyager 1 tinha voltado a falar. Mas o relógio não para. E o que torna esta missão diferente de qualquer outra na história da exploração espacial é o que vai acontecer depois do silêncio definitivo. Em agosto de 2012, a Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto feito por mãos humanas a cruzar a heliopausa, a fronteira onde o vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol a velocidades de 400 a 750 km por segundo, cede perante a pressão do meio interestelar. A travessia não foi um momento único e dramático. Durante meses, os instrumentos registraram os telacoes, como se a sonda estivesse a entrar e a sair de uma zona de transição. Mas quando finalmente atravessou essa barreira invisível, a cerca de 121 unidades astronômicas do Sol, ou seja, 121 vezes a distância entre a Terra e o Sol, os sinais foram inequívocos. O aumento abrupto de raios cósmicos galácticos, uma queda drástica nas partículas solares energéticas e uma mudança na orientação do campo magnético. Os instrumentos de ondas de plasma registraram vibracoes que permitirão medir a densidade do gás interestelar pela primeira vez, revelando o meio cerca de 40 vezes mais denso do que o esperado dentro da heliosfera. A Voyager 1 estava oficialmente no espaço entre as estrelas, o território que nenhum instrumento humano tinha visitado. A Voyager 2 seguiu o exemplo em novembro de 2018, cruzando a heliopausa a cerca de 119 unidades astronômicas, e as diferenças subtis entre os dados das duas sondas revelaram que a heliosfera não é uma esfera perfeita, mas uma bola assimétrica deformada pela sua interação como meio interestelar local. E em novembro de 2026, a Voyager 1 vai atingir outro marco. Estará tão longe que o sinal de rádio, viajando a velocidade da luz, demorará exactamente 24 horas a percorrer a distância entre a Terra e a sonda. O dia luz inteiro. Qualquer pergunta enviada pela equipa na segunda-feira de manhã só receberá resposta na quarta. A solidão da máquina será medida, literalmente, em dias de silêncio. Mas há algo que muita gente não sabe. Ambas as sondas transportam algo que não é científico. É poético. Fixo na lateral de cada nave está o disco fonográfico de cobre banado a ouro, protegido por uma capa de alumínio desenhada para resistir pelo menos 1000 milhões de anos no vácuo do espaço. Estes discos, conhecidos como os Golden Records,
Foram concebidos por UM comité liderado por Carl Sagan. A directora criativa foi Andruyan, que mais tarde se tornaria esposa de Sagan. Timothy Ferris, editor da Rolling Stone, produciu o proxecto. E Frank Drake, o criador da famosa Equacao que estima civilizacoes extraterrestres, participou na selecao dos conteúdos. Tiveram apenas 6 semanas e o orçamento de $1.500. Dentro de cada disco está o 116 imagens codificadas en formato analógico, incluindo fotografías de paisagens, cidades, animais, diagramas de ADN e a estrutura do sistema solar. A 12 minutos de sons da terra, vento, trovao, pássaros, o canto de baleias jubarte, risos de criancas, as primeiras palavras de uma mãe ao recém-nascido. A Saudaco es en 55 línguas humanas, desde o acadio, falado na Sumeria há 6000 anos, até ao mandarim e ao português. A 90 minutos de música, Bach, Beethoven, Mozart, mas também Chuck Berry com Johnny B. Good, cantos do Senegal, uma cancao de casamento peruana, o raga clássico indiano interpretado por Kesarbai Kerkar, e música folclórica do Azerbaijão. A mensajem gravada do presidente Jimmy Carter e do secretário-geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim. É algo extraordinário. Uma hora de ondas cerebrais de Andruyan, comprimidas num minuto de áudio. Druyan estava apaixonada por Sagan quando as gravou. Aquilo que uma civilização extraterrestre poderá um dia descodificar, se alguma vez encontrar a sonda, é literalmente o registro eletroquímico do pensamento de uma mulher apaixonada. Na capa do disco, instrucções em linguagem simbólica explicam como reproduzir o conteúdo, como encontrar a Terra no mapa da galáxia e a quanto tempo a nave está em viagem. Agora pensa nisto. Apesar de já estar no espaço interestelar, a Voyager 1 ainda não saiu do sistema solar. A fronteira mais distante, a nuvem de Oort, aquela concha esférica de milhares de milhões de cometas que envolve o nosso sistema estelar, estende-se até cerca de 100.000 unidades astronômicas do Sol. A Voyager 1 levará mais de 300 anos só para alcançar a borda interior dessa nuvem e aproximadamente 30.000 anos para atravessar por completo. Em 40.000 anos, passará a cerca de 1,6 anos-luz da estrela Gliese 445, na constelação do Girafa, uma ana vermelha que, nessa altura, estará mais próxima do Sol do que hoje. Não vai parar, não vai orbitar, vai simplesmente deslizar ao lado, como o barco à deriva que passa ao largo de uma ilha sem atracar. Em 300.000 anos, a Voyager 2 passará nas proximidades de Sirio, a estrela mais brilhante do nosso céu nocturno, a 8,6 anos-luz de distância actual. Ambas continuarão a avançar, cegas, surdas, frias, mas intactas. Nenhuma forca natural conhecida será capaz de as destruir no vacío do espaço interestelar, onde as colisões com partículas de poeira são extraordinariamente raras. É aqui que a reflexa ao final se impõe. Daqui a cerca de 5.000 milhões de anos, o Sol esgotará o seu combustível nuclear. Expandir-se-á com acento numa gigante vermelha que engolirá Mercúrio e Vênus. A Terra, mesmo que não seja consumida, ver-se-á com acento transformada num deserto estéril onde os océanos terão fervido e as montanhas terão derretido. Toda a evidência da civilização humana neste planeta será apagada. Os arranha-céus, as pirâmides, as bibliotecas, os poemas, tudo se dissolverá no plasma da nossa estrela moribunda. Mas a Voyager 1 e a Voyager 2 não estará cá para testemunhar essa destruição. Estará a milhares de milhões de quilômetros de distância, a flutuar na escuridão entre as estrelas. E os discos dourados que transportam sobreviverão. São, no sentido mais literal da palavra, os artefactos mais duradouros da espécie humana. São o nosso último vestígio, a última prova de que existimos. Há uma frase de Carl Sagan que me persegue desde que a li pela primeira vez. Ele escreveu no seu livro Pale Blue Dot que as ondas, ao transportarem as memórias de mundo que já não existirá, voarão para sempre. Longe de casa, intocadas pelos eventos remotos que terão apagado a Terra. A Voyager 1 não sabe que está sozinha. Não sente o frio. Não tem medo do escuro. E talvez seja isso que a torna tão comovente. Porque a solidão que projetamos sobre ela é inteiramente nossa.
e a solidao de uma especie que olou para a vastidao do cosmos e, sabendo que nao duraría para sempre, decidiu enviar uma mensagem para a eternidade. Uma garrafa atirada ao mar mais vasto que existe, sem qualquer garantia de que alguém a encontrará, mas com a coragem de alancar mesmo assim. Se esta história te tocou, subscreve ao canal e diz-me nos comentários se pudesses acrescentar uma coisa ao disco dourado da boilla, o que seria.